10 minutos procurando alguma coisa nova para assistir e a gente acaba voltando para a mesma série de sempre. Veja só, não é porque a gente esquece o que é que aconteceu naquela série. Na verdade, às vezes é justamente o contrário. Você sabe quem vai ficar com quem, sabe quem vai embora, sabe quando aquela cena importante vai acontecer. Tem episódio que você sabe até aquela piada que o protagonista vai falar. Só que aí a gente tem um paradoxo, né? A gente sabe o que é que acontece, conhece o final da história, mas mesmo assim a gente volta a assistir a série, mais uma vez. Talvez não a segunda, né? Talvez a terceira, ou quem sabe a 10ª vez. E pense comigo, isso é um pouco estranho, porque uma das coisas que faz a gente ficar preso numa história é justamente não saber o que vem depois. Você quer descobrir se o personagem vai conseguir, você quer saber quem está mentindo, o que é que tem atrás daquela porta, como é que a história termina. Mas quando você já viu tudo isso pela primeira vez, essa parte da experiência simplesmente desaparece. Na primeira vez, tudo isso funciona como esperado, o mistério. Mas quando você assiste de novo, isso acabou. O personagem, ele quando abre a porta, você já sabe o que é que tem do outro lado. Aquela grande revelação do mistério, para você já não é uma grande revelação, você já sabe exatamente o que vem. Então, pela lógica, aquela série deveria perder boa parte da graça. Só que não é isso que acontece. Ou pelo menos não necessariamente. E a gente pode recorrer a uma explicação fácil para isso. A gente pode entender que existe um conforto em você assistir aquilo que você já assistiu anteriormente. Afinal, você já conhece ali os personagens, você já sabe que você gosta daquela história, você não precisa ficar ali perdendo tempo para escolher algo novo e ainda ter o risco de, depois de alguns minutos, ou quem sabe até alguns episódios, você descobrir que na verdade aquela série não é boa, ou pelo menos que ela não lhe agrada. Então eu fiquei curioso e fui buscar um pouco mais de informação para realmente saber se o conforto era suficiente para levar uma pessoa a assistir uma série mais do que 2 vezes. Vamos supor que o conforto explicasse que você pare ali para assistir uma série a segunda vez, mas e quem assiste 3 ou mais vezes? Mas talvez a gente esteja olhando na perspectiva contrária. Talvez você não volte para uma série apesar de você já saber o que vai acontecer. Talvez saber o que vai acontecer seja justamente a razão que leva você a voltar a ver a série. E aqui a gente tem uma coisa interessante. A gente costuma pensar que repetir uma experiência é simplesmente fazer a mesma coisa, mas na verdade não é bem isso. Existe até um nome usado nas pesquisas sobre esse tipo de comportamento. O nome é reconsumo voluntário, que é justamente repetir uma experiência já conhecida. Basicamente, quando você escolhe voltar a uma experiência que você já teve. Pode ser ler um livro novamente, rever um filme, voltar a um lugar que você já visitou, ou colocar pela 5ª vez aquela série que você já conhece. Um ponto que eu achei interessante é que quando os pesquisadores conversaram com as pessoas que tinham esse hábito, elas não necessariamente estavam tentando repetir a experiência que elas tiveram antes. Na verdade, em boa parte dos casos, elas já sabiam que a experiência seria diferente. Pense numa série de suspense que você gostou. Na primeira vez você está tentando entender o que está acontecendo. Quem fez determinada ação, em quem vai dar para confiar, o que é que vai acontecer no próximo episódio. Na segunda vez em diante, essas perguntas praticamente sumiram. Só que aí outras coisas começam a aparecer. Você percebe uma fala que tinha passado batida. Entende por que um personagem fez determinada coisa. Nota uma pista que estava ali desde o começo e aí você pensa, rapaz, isso estava na minha cara o tempo todo e eu não vi. A história é a mesma, mas você já não é mais o mesmo espectador. E isso já quebra um pouco aquela ideia de que conhecer o final necessariamente estraga a experiência. E tem outra coisa interessante. Quando você coloca uma série que você já viu, você não sabe apenas o que vai acontecer. Você sabe mais ou menos como é que aquela série vai fazer você se sentir. E isso muda bastante a escolha. Para começar uma série nova, envolve uma pequena aposta. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Pode começar bem e ficar péssima. Ela pode exigir que você assista 4 ou mais episódios até você finalmente entender por que é que tanta gente gosta daquilo. E nem sempre você vai concordar. Com uma série conhecida, essa incerteza praticamente desaparece. Você já conhece o ritmo, conhece os personagens, sabe dos episódios que você gosta mais. Sabe até quantas partes pode assistir meio distraído enquanto janta ou mexe no celular. Então aquela previsibilidade que parecia ser justamente o problema começa na verdade a parecer, ou na verdade começa a ser uma vantagem. Só que ainda falta uma coisa, porque tudo isso que eu falei aqui, ele consegue até explicar por que é que uma série conhecida ela é uma escolha fácil e previsível, mas não consegue explicar completamente por que é que algumas dessas séries elas viram ali as nossas prediletas, que a gente continua procurando mesmo anos depois. E aí eu acho que essa história fica um pouco mais interessante, porque depois de um tempo
Você não conhece só a história, você conhece o lugar, você conhece os detalhes, os personagens, o jeito que eles falam, a relação entre eles. E por mais estranho que isso pareça, isso pode começar a se aproximar um pouco da sensação de reencontrar alguém conhecido. Tem uma pesquisa interessante sobre isso. Os pesquisadores fizeram uma série de estudos para entender se os programas de TV favoritos poderiam de alguma forma mexer com a sensação que a gente tem de pertencer, né, de pertencer àquele mundo. E os resultados sugerem que sim. E não era apenas isso. Quando essas pessoas pensavam nesses programas, elas sentiam que isso ajudava a amortecer alguns efeitos ligados à sensação de rejeição. Agora, cuidado, isso não quer dizer que assistir Friends substitui ter amigos. O ponto aqui ele consegue ser ao mesmo tempo mais simples e também mais interessante. Às vezes você não volta só para descobrir o que é que acontece com aqueles personagens. Você volta porque gosta de estar com eles. E aí começa a fazer sentido. Por que não é qualquer série boa que vira sua série favorita, que você vai reassistir várias vezes? Tem série que você acha excelente, termina e nunca mais volta para ver. E tem outras que talvez nem seja a melhor série que você já assistiu, mas 2 anos depois você está lá de novo. Porque algumas histórias acabam ficando associadas a uma experiência muito maior do que aquilo que estava passando na tela. Pense na série que você mais viu na vida, a que você assistiu mais vezes. Talvez você lembre de quando começou a assistir, da casa onde você morava, de uma pessoa que assistia com você, talvez de uma época em que você chegava do trabalho, colocava aquilo na televisão e finalmente desligava um pouco a cabeça. Nesse ponto, rever a série também pode significar reencontrar uma experiência que já é sua, e a nostalgia pode entrar justamente aqui. Você coloca o mesmo episódio, a mesma abertura começa a tocar, os mesmos personagens aparecem. Só que passaram 5 anos, a série continua praticamente igual. E eu acho que essa é uma das coisas mais curiosas sobre reassistir alguma coisa. Na primeira vez você está conhecendo a história, como a gente já falou. Anos depois, aquela mesma história também pode funcionar como uma espécie de referência. Você percebe coisas que não percebia, se identifica com o personagem. Outra cena que antes parecia engraçada agora bate diferente. Ou acontece uma coisa ainda mais simples. Por 40 minutos ou mais, você reencontra uma sensação que já conhecia e queria sentir outra vez. Por isso, talvez seja limitado dizer simplesmente que a gente vai rever aqui a série porque é confortável. É verdade que o conforto pode estar ali, mas agora dá para enxergar o que existe dentro dessa palavra. E veja como a pergunta mudou, porque no começo parecia estranho alguém assistir uma série, mesmo sabendo tudo o que vai acontecer. Agora começa a parecer estranho imaginar que saber o que vai acontecer deveria acabar como um valor daquela série, porque uma história não precisa continuar sendo nova para continuar tendo valor. A primeira vez que você vê uma série, boa parte da experiência está no desconhecido. Você quer saber o que é que acontece. Quando você volta, essa parte diminui. Só que outras coisas podem crescer no lugar. Você sabe onde está entrando. Pode perceber coisas que passaram despercebidas. Pode reencontrar personagens que ficaram familiares. Ou até voltar por alguns minutos para uma época ou sensação que ficou ligada àquela história. E isso explica uma coisa que eu sempre achei interessante. Breaking Bad, por exemplo, é uma série que eu assistiria de novo tranquilamente. Eu já sei o que acontece, sei onde a história vai chegar, e mesmo assim eu tenho vontade de voltar. Agora, Game of Thrones também é uma série que eu considero excelente, mas assistir tudo de novo eu já não sei. E eu espero que os fãs me perdoem, mas só de pensar em começar aquelas 8 temporadas outra vez, a vontade já passa um pouco. E esse contraste é interessante, porque se reassistir fosse apenas uma questão de essa série é muito boa, eu deveria ter vontade de assistir as duas, mas na verdade eu não tenho. Então talvez a gente não repita uma experiência simplesmente porque gostou muito dela. Às vezes a gente repete porque sabe o que vai acontecer ali. Talvez porque a gente não repita experiências apenas quando esquece delas. Às vezes a gente repete justamente porque lembra, porque sabe o que vai encontrar lá. E talvez seja por isso que, diante de um catálogo com centenas de produções que você nunca viu, em algumas noites você passa por todas elas e acaba voltando para a mesma série. Você já sabe o final da série, já conhece a história. Lembra da cena onde o Sr. White fala com a esposa: "Eu não estou em perigo, Skyler, eu sou o perigo." E talvez aqui eu não tenha sido tão convincente quanto ele. Isso agora não é mais tão estranho, porque você na verdade não apertou o play para descobrir o que é que vai acontecer. Você apertou o play porque dessa vez era exatamente aquilo que você queria encontrar.